Olá, pessoal. Eu estou aqui com o jurista Pedro Serrano, advogado, jurista e professor de Direito, para a gente conversar sobre últimas notícias relacionadas aí a essas tentativas de golpe. Tem essa última notícia, tem uma breaking news aqui sobre um processo contra o Eduardo Bolsonaro. Deixa eu colocar primeiro o Pedro Serrano aqui na tela para a gente conversar. Olá, Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Obrigado pelo convite. É isso aí, obrigado você por aceitar. Pedro, a gente tem essa última notícia, essa breaking news aqui, que é o Moraes, Alexandre de Moraes, famoso Xandão, assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro. É um processo relacionado às acusações que a PGR fez já contra Eduardo Bolsonaro. Você tem já uma denúncia da PGR, que ela vê coação a ministros da primeira turma, que julgam a tentativa de golpe no STF. Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos, começou uma série de ações para tentar coagir ministros do STF. E você, aparentemente, a gente não sabe se tem alguma relação, mas houve alguns ataques vindos de membros do governo americano. O mais importante foi do secretário de Estado, Marco Rubio, que sugeriu, ou mencionou, ou sinalizou uma possível sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra outros ministros. Depois houve a informação de que até o PGR poderia ser sancionado. Queria saber o que você acha desse processo, agora contra o Eduardo Bolsonaro. O que você acha da atitude do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como é que você está vendo isso? Olha, me perguntaram outro dia isso, não relativo a esse enquadramento. Eu não sou penalista, assim, constitucionalista, minha área é outra, né? Eu estou respondendo a uma pergunta sobre coração, sendo especialista em fígado, né? Vamos dizer assim. Mas e eu respondi que eu não vi enquadramento, porque a pergunta que me foi feita era no sentido de se há um crime de traição à pátria aí, ou algo do gênero, por estar usando de um Estado estrangeiro contra o Supremo. Eu, na hora, falei, não há um enquadramento específico, então, tecnicamente, não é possível. Me pareceu que havia, vamos dizer, um comportamento que a Câmara poderia sancioná-lo com a perda do mandato. Eu não tinha imaginado essa hipótese, mas ela realmente é essa hipótese que agora eles estão investigando e que é correta, quer dizer, porque me parece, eu li a matéria um pouco antes, e parece que ele falou de uma forma a deixar claro que ele estaria usando do relacionamento político dele lá e queria intensificar isso cada vez mais se prosseguissem no processo contra o pai dele. Isso é coação. Isso é uma tentativa de coagir a turma do Supremo a não processar o pai dele, quer dizer, usar do poder de relacionamento político para tentar produzir uma decisão judicial favorável, quer dizer. Então, realmente, nesse aspecto, eu não tenho dúvida de que há um enquadramento, em princípio, sim, pelo menos justificador da investigação e provavelmente de eventual denúncia. Então, agora é um crime menor, né, de 1 a 4 anos de cadeia. Francamente, eu acho que isso não supera a necessidade da gente rever a legislação penal nesse aspecto, porque eu não sei se você concorda comigo, isso deve até ser visto em dosimetria, caso algum dia ele seja condenado, mas é o aspecto de que ele não é um fato qualquer, ele está usando do fato de ser filho de um ex-presidente da República, deputado, com amplo relacionamento político a nível internacional. Ele está usando esse relacionamento para tentar jogar um Estado poderoso contra os Estados Unidos, contra um ministro, alguns ministros, por decisão judicial, que é a realização da Constituição. Ele pode não gostar da decisão, isso é problema dele, né? E veja que o pai dele só está sendo processado, não foi nem condenado ainda, né? Quer dizer, então, e não está preso. Lula foi preso injustamente, mais do que injustamente, foi preso por uma ação política do ex-ministro do Bolsonaro, né? Que nomeou, eu me lembro que ele nomeou o Moro dizendo, graças a você que eu ganhei a eleição. Ele fala isso claramente no discurso dele nesse sentido, que não estaria onde está sem a existência do Moro. Então, ou seja, isso é um absurdo, quer dizer, não tem sentido, né? Um sujeito usar das relações que tem para querer pressionar os ministros do Supremo e efetivamente caracteriza esse crime aí, que é a coação no curso do processo. Em princípio, não estou dizendo
precisa ver a defesa dele, precisa apurar as provas. Eu li a matéria. Pela matéria dá a impressão de que existem pelo menos indícios suficientes para você investigar e provavelmente denunciar. Né? Porque não se pode fazer isso. Você as coisas não podem funcionar assim numa democracia constitucional. Quer dizer, ele está querendo um privilégio que nenhum outro cidadão brasileiro tem. Se você for processado perante a justiça penal, você vai responder. E se você for condenado, você vai para a cadeia. Né? Agora, ele está querendo o quê? Usar do poder dele nas relações internacionais para coagir os ministros do Supremo a adotarem uma adesão favorável a ele, e ele põe isso publicamente, pelo que a matéria retrata. Ele chegou a dar declarações nesse sentido. Né? Eu francamente, não vi as declarações, eu não acompanho a vida dessa gente com tanto interesse assim. Mas a matéria traduz aí outras matérias em que ele teria declarado isso. Então, se realmente se existiu, há motivo, sim, para investigar e há potencialidade de um crime. Eu diria até que ele, se comprovado que ele falou aquilo mesmo para o jornalista, está caracterizado o crime, na minha opinião. Ele confessou um crime na hora que ele fez aquelas declarações, né? Não confessou no sentido estrito jurídico, isso precisa ser feito perante o juiz, mas ele está na matéria realizando o crime de coação, porque ele coloca claramente que se os ministros não decidirem de acordo com o que ele acha, o que ele deseja para o pai dele, ele vai aprofundar o trabalho dele de tentar mobilizar o novo governo americano, a quem ele tem uma relação íntima, né, contra a jurisdição brasileira. Isso é muito grave. É tão grave, eu estou falando agora no plano filosófico-político, que eu acho que precisaria mudar a legislação penal para, quando isso ocorrer de novo, ter uma sanção mais grave do que a do crime que ele está sendo enquadrado aí. Né? É isso. Pedro, e sobre a ameaça do Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano? Ele falou que o governo americano está estudando uma sanção contra o Alexandre de Moraes. Depois a gente teve outras declarações que poderia ser estendido a outros ministros, e, aliás, aos familiares dos ministros. Né? Isso é uma coisa que me impressiona bastante, aos familiares. E depois também contra o PGR. O que você acha? Você acha que o judiciário brasileiro ele pode ser intimidado por essas ameaças? Você acha que você que conhece tanto o judiciário, por ser também advogado, você acha que qual é o impacto que isso pode ter no judiciário? Você acha que o judiciário pode recuar, ou deveria recuar em função disso? Não, o judiciário tem que aplicar a lei, isso é o ônus, infelizmente, de se exercer autoridade num país pobre que nem o nosso, né? Pobre em vários sentidos, né? Infelizmente é o ônus, né? Você tem que aplicar a lei, às vezes aplicar a lei à Constituição custa, quando você quer aplicar contra gente que tem esse sentimento de elite que os bolsonaros têm, eles se acham acima do bem e do mal. Eles não têm, eles podem cometer crime, essa que é a realidade. Eles defendem que eles podem cometer crime. Essa gente, imagina essa gente no poder, Miguel. O sujeito com poder de Estado com essa mentalidade, que ele não tem limite moral ou limite político, né? É algo. Veja a diferença de Lula. Lula se entregou para a justiça brasileira, se deixou aprisionar, ficou 6 meses preso. É uma diferença de caráter imensa, assim. Não é só um problema político, né? É um vínculo com a polis, né? Sócrates foi condenado a tomar cicuta e ele tomou cicuta pelo vínculo que tinha com a polis. Essa gente não tem vínculo com nada de bom, nenhum limite moral, né? Usam do poder de pessoal de forma às abertas, rude, grotesca, né? Então, realmente, o judiciário vai aplicar a lei, eu acho. Eu acho que o judiciário não vai se intimidar, não. Tenho certeza disso. Né? Porque os sujeitos que estão lá é gente bem formada, assim, você pode ter 1000 críticas. Eu todo dia venho aqui no teu programa, aqui, toda vez que eu vim criticar a adesão do judiciário, etc. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer a crítica, em especial eu que sou constitucionalista, porque é a comunidade jurídica quem pode fazer a crítica mais abalizada à decisão judicial. E é importante existir a crítica, porque a decisão judicial é a decisão definitiva no sistema. Se você não criticar, não corrige nunca, né? Então tem que criticar com o sentido de aperfeiçoar, de melhorar, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente muito bem formada, que está ali, tudo, é a corte mais qualificada no país. Então não vai se intimidar nem o
o procurador Gonê vai se intimidar também. Essa gente não está indo... Eles, inclusive, estão sendo estrategicamente equivocados. Eles estão abrindo para a sociedade brasileira qual que é o espírito deles. Eles não aceitam se submeter às instituições. Eles não aceitam que tem que cumprir a lei. É o banditismo levado como prática política, como forma de ação política. É algo que me deixa bem irritado, pode ser franco. Pedro, a gente vive uma situação um pouco irônica, queria um comentário seu sobre essa questão do lawfare, que durante anos a esquerda denunciou o lawfare. O que aconteceu no país? Excessos do judiciário, e agora a direita, em função dos problemas que eles vivem, eles também fazem a denúncia lá dos excessos do judiciário, e também começam a usar o termo lawfare. Como é que você vê essa mudança aí de áreas, que agora a direita acusa o judiciário e a esquerda, ela entende que o judiciário está fazendo um papel importante na defesa da democracia? Não, são situações absolutamente diversas. Né? Eu nunca gostei, no plano acadêmico, de usar a expressão lawfare. Tenho artigos escritos falando que no plano acadêmico jurídico eu acho mais preciso você dialogar com o conceito de estado de exceção, que é uma construção, tem autores que podem divergir do conceito, mas na realidade é uma construção histórica da teoria do direito constitucional. Em geral, o único autor que eu vi ser mais incisivo contra o conceito de estado de exceção é um jurista muito ligado à ditadura militar, que foi muito ligado. É óbvio que ele não aceita o conceito, mas é um conceito mais assim, e eu acho que nós temos uma mudança realmente na forma de estado de exceção, não temos mais estado de exceção por governos de exceção, estados duais, como Ernest Frankl descreveu o nazismo e as ditaduras em geral, e tinha razão nisso. Nós temos não mais um estado de exceção por governo de exceção, mas um estado de exceção por medidas de exceção. Né? Uma nova forma autoritária, né? E que impacta o direito. A ideia de lawfare eu acho um pouco vaga para se usar no campo jurídico. Reconheço muito o esforço do Zanin, da esposa dele, do Valim, no livro, cercaram, vamos dizer, o conceito, deram mais consistência, mas é algo que precisa ser muito dialogado. Um conceito jurídico novo não se cria por um elemento de gênios. Às vezes sim, mas ele se consolida pelo debate, pela tradição de sentido dele. O conceito de estado de exceção tem muito mais tradição de sentido, eu acho que no campo acadêmico, mas sempre defendi que o lawfare fosse usado, por exemplo, na defesa de Lula. Porque como argumento de defesa, ou seja, como argumento estratégico, ele é muito eficiente. Ele vem do ambiente do pensamento estratégico, ele não vem do direito. Foi genial a Valesca, o Zanin terem trazido, o Roberto Teixeira terem trazido para o país, para a defesa de Lula, esse conceito genial mesmo. Como advogado, como pensamento estratégico, o advogado tem que ter brilhante. Né? Mas eu tenho reticências ao uso da expressão no plano acadêmico. Uma das razões é que gera esse tipo de confusão, o conceito fica meio vago. Então, né? Bem, a jurisdição ela pode impor medidas de exceção, sim, ela pode ser um agenciador, o soberano que impõe exceções. Quando suspende direitos, quando usa do processo penal como uma roupagem para, no fundo, agir de forma política e tirânica, uma série de situações. Mas, de qualquer forma, o que o Supremo está fazendo é ao contrário. Se você for ver a tradição do direito, ele está dando ele está fazendo eu diria que quase uma aventura. Para você ter uma ideia, Miguel, um dos maiores constitucionalistas da história chama Karl Loewenstein, um constitucionalista que trabalhou nos Estados Unidos, depois que saiu da Alemanha de exílio, chegou a ser do Departamento de Justiça, né? A Contracorrente está publicando um livro agora de autoria dele falando sobre a Era Vargas, onde ele vem pelo Departamento de Justiça americano e faz uma análise do governo Vargas para ver se o Vargas tenderia mais a ser aliado na Segunda Guerra Mundial ou se aliaria aos nazistas. E ele aponta, fala, não, o Vargas não é igual aos nazistas, ele não vai se aliar. Então é interessante, é um grande teórico político, um grande jurista. Né? Ele propôs, em 1937, em 2 artigos que ele publicou, hoje é chamado de democracia militante, mas você vai ver o conceito dele é um pouco mais terrível. Ele propõe
a decretação, ele não usa esse nome, mas de um estado de exceção contra os nazifascistas, ou seja, a suspensão dos direitos dos nazifascistas, que eles não tivessem reconhecido nenhum direito como cidadão, para que pudesse, que a democracia utilizasse desse mecanismo autoritário para poder se defender, né? Então, veja, hoje nós mudamos. O pós-Segunda Guerra trouxe as constituições rígidas. E o Supremo brasileiro está punindo uma grave tentativa de golpe, e a inquérito da Polícia Federal é acachapante a esse respeito, que existiu uma organização criminosa no Brasil que fez todo um iter de vários atos com uma intenção golpista, né? Uma organização criminosa e armada, né? Ora, o que o Supremo está fazendo é enquadrar isso na lei. Que lei? A lei que o Bolsonaro sancionou. A lei que o Jair Bolsonaro sancionou. Eu participei dos debates, através do deputado Paulo Teixeira, fui um dos que participou dos debates no Congresso sobre essa lei, né? E foi aprovada na gestão Bolsonaro, com apoio dos bolsonaristas na Câmara e sancionado pelo presidente da República. Bolsonaro sancionou. O que o Supremo está fazendo é estabelecer um processo penal para aplicar essa lei, que é correta essa lei. Ela substitui a Lei de Segurança Nacional e ela visa defender a democracia. Não há regime político no mundo que não se defenda, e as democracias todas têm mecanismos de sua defesa no plano penal, ou seja, estabelecer sanções para quem quiser usar da violência para destruir o regime político democrático, que foi o que ocorreu, né? Então, isso não tem nada a ver com medida de exceção, com lava-jato, com inconstitucionalidade grave. Você pode divergir do ministro Alexandre ou da turma que está decidindo aqui ou ali, porque isso faz parte do direito. Eu não conheço um processo penal que o advogado diga que está correto seu cliente ser preso. Nunca ninguém me apresentou isso, né? Só havia isso numa situação, você acredita? No nazismo, né? Ernest Frankl, quando escreve o Estado Dual, para mim é a melhor contribuição da teoria do direito à questão, ao conceito de ditadura. E ele aponta que ele começa a enxergar o problema do que era a ditadura nazista, porque ele via os advogados dos presos, dos judeus e dos partisães especial, os partisanos, os patriotas lá que lutavam pela resistência alemã, ele preferia, os advogados de defesa preferiam que fosse processado, etc., pela justiça penal, porque daí, ao ser processado pelo Estado normativo, pela justiça penal, eles não iam para campo de concentração, etc. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Advogado de preso político queria que ele fosse processado. Por quê? Porque senão ia para doicode, essa coisa que essa turma propõe, que eles acham normal. Ia para tortura, né? Era morto, né? Então, para evitar isso, se preferia que fosse processado. Num regime democrático, não. O sujeito fica revoltado, que nem esse Eduardo Bolsonaro, quando é processado, né? Não é um mecanismo de salvação dele. Ele não precisa ser salvo porque ele está livre. Bolsonaro andou de jet ski outro dia, saiu nas fotos do jornal, né? Quer dizer, ou seja, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. O Bolsonaro está respondendo em liberdade o processo. Foi dado a ele e todos os réus até agora amplo direito de defesa. A gente viu na televisão os advogados fazendo defesa, criticando. E quanto maior a crítica, sinal de que houve uma defesa mais forte, mais legítima vai ser a decisão. Ou para inocentar ou para condenar. Mas legítima ela vai ser. Então não tem absolutamente nada a ver se a gente não sabe o que é estado de exceção. Eles só sabem praticar estado de exceção. Eles só sabem ser ditadores. Eles não sabem no plano teórico o que é uma ditadura. Por exemplo, um erro que o Bolsonaro cometeu. Ele procurou estabelecer um golpe no Brasil através de um decreto e veio usar a justificativa que a Constituição faz previsão. Como é que pode ser golpe se a Constituição faz previsão? Pois a ditadura hitlerista foi instaurada por um decreto semelhante. Decreto de emergência previsto no artigo 48 da Constituição de Weimar. A ditadura brasileira foi instaurada pelo ato institucional. Toda ditadura no século XX teve um ato regulamentar de declaração jurídica da suspensão dos direitos da Constituição. Isso ocorreu na ditadura nazista pelo decreto de Brandenburg, que deu para Hitler poderes de estado de emergência, e depois pela lei aprovada no parlamento de plenos poderes para Hitler. Ocorreu aqui no Brasil, ocorreu em todas as... Estabelecer uma ditadura por um estado de sítio é a estratégia mais comum usada para instaurar ditaduras no século XX. Aliás, ele foi old fashion no início. Mais esperto está sendo Trump.
que introduz, que está destruindo a democracia americana por medidas de exceção, que é algo mais contemporâneo, como forma autoritária, né? Mas está destruindo lá a democracia americana, nós estamos vendo isso. Então, o que eu queria te dizer, não há como fazer confusão, né? Não há como fazer confusão. Um processo de exceção é como foi o do Moro, um processo em que ele combinou com a acusação o que ia fazer, montou um processo como uma fraude para tentar interferir nas eleições. Veja o tempo de julgamento, inclusive no TRF4, o revisor durou 6 dias para ler um processo de milhares e milhares de páginas. Claro que não, é que precisava se acelerar para condenar logo Lula para interferir na eleição. E quem diz isso não sou eu, é o Conselho de Direitos Civis da ONU, né, que disse isso, por voto unânime de mais de 17 juristas, se eu não me engano, de vários países, voto unânime, países, juristas que não estão no Brasil, não têm nenhum interesse na política aqui, mas que observaram que, primeiro, os direitos civis de Lula foram ofendidos por aquela decisão, os direitos humanos dele de cidadão, né? Mas, segundo, que isso foi feito para atingir a democracia brasileira, é o que diz a decisão, para matar na alma a democracia brasileira. Nós não tivemos eleições livres em 2018. E é isso que foi feito, né? Então não dá para comparar aquela fraude que foi aquele processo do Moro contra um julgamento na corte mais qualificada do país, sem ter o ex-presidente preso, com amplo direito de defesa. Francamente, isso é querer usar de um discurso fraudulento. A gente faz isso direto. O Trump não alegava na eleição que estava se usurpando o direito de livre expressão dele. Uma das primeiras medidas dele foi liquidar com o direito de liberdade de pensamento na ciência, né, dizendo que, estabelecendo uma medida executiva que proíbe certos temas de serem pesquisados, que determina que uma pesquisa científica, antes de ser apresentada num congresso, passe por um comitê ou por um programa de computador que verifica. Ele está agora atacando Harvard, porque quer impor o modo dele pensar para uma instituição multicentenária de ciência como Harvard. Está liquidando com a ciência nos Estados Unidos, o que vai enfraquecer muito o país. Ele não consegue entender que é fundamental ter ciência básica para poder ter tecnologia, né? Ele está dando espaço para a China com isso, inclusive. Ele também determinou na arte que só possa receber financiamento público, e a arte depende disso, artes que têm uma estética clássica. É censura. Quer dizer, ele fala da liberdade de expressão para liquidar a liberdade de expressão. Isso não é novo. Assim ascendeu o nazismo. O nazismo usava do discurso dos direitos para destruir os direitos. Usou da democracia para destruir a democracia. Se a gente deixar, é o que essa gente vai fazer. Muito bem, Pedro. Muito obrigado, então, pela entrevista. Quer deixar um comentário final aí para a gente? Ótimo. Muito obrigado, mestre. Obrigado pelo convite. Muito gentil você, como sempre. Miguel, te admiro demais. Muito obrigado. Forte abraço, Pedro. Um abraço.